Graças a paz, irmãos. Irmãos, abramos nossas Bíblias no livro dos Salmos e façamos a leitura do Salmo de número 25. Salmo de número 25. Mesmos assentados, vamos fazer a leitura desse texto. De Davi: A ti, Senhor, eleva a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, Ele instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor era para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim, tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento, perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Vamos orar? Graças te rendemos, Senhor, pela bênção de podermos estar com o teu povo reunidos, com a tua palavra aberta diante dos nossos olhos, podendo examiná-la, Senhor. Meu Deus, ajuda-nos, meu Pai, a olharmos para a tua palavra e descobrirmos a grandeza da bênção que o Senhor nos concede, e podemos nos achegar à tua presença e sermos recebidos pelo Senhor em audiência. É no nome de Jesus Cristo que nós te rogamos isso. Amém. Meus irmãos, quem não sofre? Todos nós, uma hora ou outra, passamos por momentos difíceis em nossas vidas. Às vezes os momentos são difíceis, mas a gente consegue encarar numa boa, vai e leva. Mas alguns parecem que são uma verdadeira montanha que se apresenta diante de nós, como uma onda enorme do mar que cobre a nossa cabeça, e nós somos espremidos em meio ao sofrimento, e é difícil lidar quando a tristeza nos acomete o coração, quando os sofrimentos nos abatem a alma, de forma que nós, em tristeza, nos colocamos diante dos pés do Senhor e quase sem palavras, a única coisa que conseguimos fazer é rogar ao Senhor em prantos que Ele nos acolha. Parece que esse é um momento de pleno desespero, que nós não conseguimos mais encontrar saída. Mas na verdade, meus irmãos, a oração é para o crente o único lugar no mundo onde ele encontra algum conforto. A oração, meus irmãos, é para o crente o único lugar no mundo onde ele encontra, de alguma maneira, o refrigério que lhe está separado para o último dia.
É por meio da oração que os crentes contemplam o próprio céu e a presença de Deus. É por meio da oração, meus irmãos, que o povo do Senhor é animado, fortalecido, exortado e consolado. É por meio da oração que nós nos aproximamos diante de Deus para vivermos uma vida, trilharmos a nossa vida de acordo com a vontade dEle. Felizmente, ao abandonar a oração, quando a igreja e os membros da igreja abandonam a oração, elas na verdade estão dando um testemunho de autossuficiência que era próprio no coração de Satanás, que não desejando mais servir ao Senhor, arrogou para si todos os atributos divinos. Eles dão o testemunho da frieza e da tristeza do coração de Adão e Eva, quando decidiram de plena consciência abandonar o Senhor por não desejar se submeter à vontade dEle. A oração nos humilha, porque ela, em outras palavras, nos diz: você não pode fazer mais do que você já fez, você não tem condições de dar um passo sozinho. Mas por outro lado, a oração exalta a Deus, porque ela mostra que o nosso Deus é o único Deus que existe, que ouve e atende às nossas orações. Sobre isso que o salmista vai falar no Salmo de número 25. Esse salmo ele é especial pela quantidade de maneiras que Davi encontrou para escrevê-lo. Nós não sabemos de cara que momento Davi escreveu, mas se nós bem conhecemos a história de Davi, não faltam momentos como esse na vida dele. Aqui ele fala de inimigos, de pessoas que o estão perseguindo, de dias de sofrimento, de dias de angústia, de dias de pecado e de arrependimento profundo de pecado. Isso a gente conhece muito bem na história de Davi inteira. Mas Davi se preocupa em produzir um salmo tão bem elaborado que, em primeiro lugar, o nosso texto em português não apresenta, mas esse texto aqui, o Salmo 25, é um acróstico, onde cada verso é introduzido com a letra do alfabeto hebraico, muito parecido com o Salmo 119, por exemplo. E ele organiza todo o seu pensamento de forma que ele vai nos apresentar todos os seus anseios, todas as suas dificuldades, mas ao mesmo tempo tudo isso é envolto em uma plena confiança no Senhor, de forma que ele sabe que o Senhor está à frente dele. Outra coisa que Davi faz aqui é acrescentar várias vezes a mesma informação. Por exemplo, a palavra caminho aparece aqui 4 vezes, aparece no versículo 4, no versículo 8, no versículo 9, no versículo 12, e ainda tem a palavra vereda que vai aparecer no versículo 10. Significa dizer que de alguma forma Davi está pensando na forma como ele trilha a vida, na forma como ele caminha em sua vida. Há quem veja aqui ainda, por exemplo, um quiasmo. A estrutura de quiasmo é quando as partes iniciais do salmo se complementam lá no final. E muitas vezes os conceitos se repetem. Por exemplo, ele fala de envergonhados no versículo 2, que ele não deseja ser envergonhado. E mais à frente, lá no final do salmo, de novo ele repete versículo 20, que não sejam envergonhados. Então ele vai começando um assunto e retoma um assunto no final, do fim para o meio, das pontas do salmo para o meio, mostrando que a grande base aqui é que por meio da oração ele conseguiria a intimidade do Senhor que está reservada para os seus, versículo de número 14. Ele olha para a oração e diz: não tem como eu não contemplar na oração a orientação correta para a minha vida, de forma que os meus caminhos e todas as lutas que estão incluídas nesse caminho, tudo que eu vou trilhar durante a minha vida, eu preciso apresentar ao Senhor em oração, para que a intimidade do Senhor se faça valer em minha vida. Ele vai trazer então uma jornada da vida, mas mais do que uma jornada de vida, ele vai trazer para nós uma jornada em oração. 3 aspectos aqui. Uma jornada em oração, em primeiro lugar, porque temos confiança plena em Deus, versículos de 1 a 7. Notem, meus irmãos, que a primeira questão que Davi levanta aqui, logo no versículo número 1, é: a ti, Senhor, elevo a minha alma. É incrível porque Davi tem exatamente a concepção do que vem a ser uma oração. Mesmo que os homens estejam elevando a sua alma para os ídolos e buscando nos ídolos a resolução dos seus problemas,
Davi diz, não, a minha alma é elevada ao Senhor, mas olhe que a expressão elevada ao Senhor não é simplesmente o conceito de que ele acha que Deus está acima das nossas cabeças nos céus e que Satanás e o inferno está abaixo dos nossos pés, mas é o conceito que ele entende que oração é mais do que Deus vir em nosso socorro, é nós nos apresentarmos na presença dele, de maneira que é por meio da oração que nós nos achegamos à presença do trono. Deus permanece no seu trono, aquele que governa todas as coisas, ele permanece lá no seu trono de luz e glória, mas diz a palavra do Senhor, que por meio de Jesus Cristo, ele nos abriu um novo e vivo caminho, de maneira que nós temos acesso à presença de Deus. E o que Davi está nos mostrando, meus irmãos, é que nós temos logo de cara um privilégio imenso quando nós falamos em oração. Nós podemos ir para o céu na hora que nós quisermos. A oração, meus irmãos, é sair da terra e entrar na presença de Deus. Então a oração é ir ao céu toda vez que dobramos o nosso joelho. Davi de repente diz, a minha alma agora se lança na sua presença, eu elevo a minha alma, eu lanço a minha alma para cima, para que esteja diante do Senhor. Eu entrego-a ao Senhor, eu apresento-a ao Senhor. Ele tem consciência de que a oração o conduz à presença direta de Deus, no trono de Deus, no seu celeste palácio. É por isso mesmo que ele tem confiança plena de levar os problemas daqui e apresentá-los lá, porque ele tem um Deus pleno que é completamente poderoso e que ele sabe e pode resolver todas as coisas de uma maneira que Davi não entende. O que é que Davi pode fazer? Colocar diante do Senhor os seus problemas. Versículo 2 ele diz, Deus meu, em ti confio. Essa é a grande base que leva Davi a buscar o Senhor, a confiança que ele possui no Senhor. O grande princípio, meus irmãos, que norteiam a oração dos crentes, é o fato que os crentes confiam no Senhor. Nós não buscamos auxílio de pessoas que nos falharam, nós não buscamos auxílio de pessoas que, uma vez que nós já solicitamos ajuda, não nos ajudaram. Nós não retornamos a essas pessoas, porque de alguma forma nós partimos do pressuposto que se ela não nos ajudou uma vez, ela não vai nos ajudar de novo. Mas para aqueles a quem nós sempre recorremos e sempre nos socorrem, nós sempre sabemos que em uma outra hora, se a gente precisar, a gente vai atrás. E Davi diz, eu confio no Senhor, porque eu sei que o Senhor escuta as minhas orações, eu sei que o Senhor me atende em todas as situações, de forma que ele diz, eu vou à presença de Deus, porque eu confio nele. Só que como é difícil ter uma vida pública e os homens contemplarem a nossa miséria, os homens contemplarem os nossos sofrimentos, e nós dizemos às pessoas, eu vou falar com Deus, e Deus vai me ouvir, e eu confio nele. O perigo é que se de repente Deus não atende a oração, Davi diz, não tenho problema com isso não, porque o que ele coloca aqui é o caráter divino como a base para ele confiar. Ele diz, eu confio no Senhor, versículo 2, eu confio no Senhor, por isso ele diz, não seja eu envergonhado. Senhor, eu confio em Ti, e eu tenho certeza que eu não vou passar vexame por confiar no Senhor. Confiar no Senhor, meus irmãos, é a certeza que nós temos de que nós não vamos passar vexame, que nós não vamos sofrer nenhum tipo de vergonha. Deus não nos deixará na mão, Deus não nos permitirá ficar sem nenhum tipo de resposta. É por isso que Davi diz, eu confio no Senhor, não sejam envergonhados, nem exultem sobre mim os meus inimigos, porque ele sabe que no momento em que Deus não atendesse, que Deus não o acolhesse em seu templo, os inimigos iam usar isso contra o próprio Davi, dizendo, está vendo, Deus não te atende, Deus não te recebe. Ele entende que os inimigos do Senhor se gabam de poder dizer aos amigos do Senhor, de que o Senhor não os ama. Davi diz, não seja eu envergonhado, Senhor, que os meus inimigos vão brincar com a minha cara, vão rir de mim, se o Senhor não me ouvir a oração. Mas só que Davi não está pensando somente em si, dele ser envergonhado.
Se os irmãos olharem o versículo 3, ele diz: com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Ele diz: não sou eu, Senhor. Porque de repente ele entende de que quando ele se apresenta ao Senhor em oração, não está em xeque somente a vida dele, mas está em xeque o nome de Deus diante dos ímpios e a alegria da igreja inteira. Ele diz: a igreja toda, Senhor, será envergonhada se o Senhor não atender os seus servos. Todo o povo de Deus é envergonhado se o Senhor não atende. Se o Senhor não ouve as nossas orações, os ímpios estão certos. Eles podem fazer chacota conosco, comigo que orei, e com a igreja do Senhor que também confia no Senhor. Eles, mas todos os que confiam no Senhor, todos os que esperam no Senhor, ou seja, todos aqueles que põem a esperança no Senhor, não vão ficar envergonhados, como eu também não vou. Pelo contrário, ele termina o versículo 3 dizendo: envergonhados serão, sim, os que sem causa procedem traiçoeiramente. Eu sei um grupo que vai ficar com vergonha. Eu sei um grupo que vai ser envergonhado. Quem vai ser envergonhado não é quem confia no Senhor, porque quem confia no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Eles: eu sei que o Senhor ouvirá a minha oração, e nessa confiança plena que eu tenho no Senhor, eu me apresento diante do Senhor na certeza de que o Senhor não vai me envergonhar, nem vai envergonhar a igreja. O Senhor estará de ouvidos atentos àquilo que nós vamos clamar. Pelo contrário, os ímpios serão envergonhados quando virem que o nosso Deus atende às nossas orações. Porque enquanto eles agem de forma traiçoeira, tentando eles mesmos burlar o mundo, mexer o mundo e resolver os seus próprios problemas, às vezes derrubando aos crentes, ele diz: nós não precisamos mexer pauzinhos, nós não precisamos de tramóias para resolver as coisas. Eles vão ser envergonhados enquanto mexem os pauzinhos e fazem tramóias. Nós confiamos no Senhor, o povo de Deus confia no Senhor, por isso não é envergonhado. Mas como é difícil caminhar na vida assim, como é difícil manter essa confiança. Como é que eu apresento essa confiança a Deus em oração? Versículo 4 ele diz: Senhor, eu preciso que o mundo conheça a confiança que eu possuo no Senhor, de forma que a minha oração tem que ser uma expressão da minha confiança em Ti, e que eu não posso ser um motivo de vergonha, e que o mundo não pode zombar com base na minha vida. Por isso ele diz, versículo 4: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. De repente, meus irmãos, Davi diz: sabe quando é que o mundo vai reconhecer a grandeza do nosso Deus? Não é quando Deus faz a minha vontade. A grandeza do nosso Deus será reconhecida no mundo, não quando Deus se tornar o meu servo, o meu escravo, e fizer exatamente aquilo que eu pedi. O mundo reconhecerá a grandeza do nosso Deus quando eu me submeter aos caminhos dEle. É o caminho do Senhor que eu devo andar. Não é o Senhor que deve trilhar os meus caminhos, não é o Senhor que deve andar nas minhas veredas, não é o Senhor que deve andar comigo, sou eu que tenho que andar com o Senhor. É por isso que ele diz: Senhor, eu preciso que o Senhor me ensine o teu caminho. Mas os caminhos do Senhor, meus irmãos, às vezes são confusos a nós. Israel saindo do Egito, em 40 e poucos dias, eles entrariam em Israel. 40 e poucos dias, eles entrariam em Israel. Mas eles pecaram no meio do caminho. Eles pecaram reclamando do Senhor por causa da água, e principalmente, eles pecaram quando eles produziram um ídolo, um Deus falso, e adoraram esse ídolo na presença do próprio Deus. E Deus de ira olhou para Moisés e disse: não quero mais esse povo é seu, esse povo é vil, eu vou fazer de você um novo povo. Moisés olha para Deus e diz: não, Senhor, esse tipo de coisa não pode, esse é o seu povo. O que o mundo vai dizer se o Senhor destruir o seu povo? Não, Senhor, é o seu nome que está em xeque. Não, Senhor, eu não aceito esse tipo de coisa. Que o Senhor retire de mim o nome no livro da vida, mas que o Senhor mantenha esse povo como seu povo. No dia em que Deus escolheu para fazer com que esse povo fosse destruído, chega Moisés diante do Senhor e diz: eu vou com o Senhor. E o Senhor diz: não, eu não vou com vocês. Pelo contrário, eu vou mandar um anjo na frente de vocês, e vocês vão entrar na terra prometida.
Eu vou dar a terra porque eu prometi, e o que eu prometi eu cumpro. A terra é de vocês, o anjo é de vocês, mas eu não vou com vocês. E Moisés diz: não, Senhor, nós não queremos a bênção da terra, nós não queremos a bênção da vitória, nós queremos andar com o Senhor. É o contrário do que as igrejas dizem aí, lembram? Estão vendo? As igrejas dizem: eu quero a bênção. Se o Senhor propusesse para a maioria das igrejas hoje: eu te dou um anjo que vai dar tudo o que você quer, mas eu não vou contigo, os crentes diriam: eu topo. Moisés disse: eu não quero. E no dia em que Deus vai despedir o povo para ele ir embora, a pergunta de Moisés é: Senhor, para que lado o Senhor vai? E a partir daquele dia, toda vez que a nuvem se levantava sem nenhum tipo de aviso, para ir andar, era a presença de Deus saindo, o povo corria, juntava tudo quanto tinha e ia atrás do Senhor. E quando o Senhor parava, todo mundo parava junto. Passaram 40 anos rodando num deserto, porque Deus passou 40 anos rodando lá. Davi diz: Senhor, eu quero o teu caminho, eu não quero o meu caminho. Eu quero que o Senhor me ajude. Me faça, Senhor, conhecer esse caminho. Ensina-me, Senhor, as tuas veredas. Versículo 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me. Ele diz: Senhor, eu quero ter uma visão muito estreita. A minha única visão que eu quero ter é o que o Senhor me mostra. Eu não quero ter uma visão alargada. Eu não quero ter uma mente aberta. Não, Senhor, eu só quero que o Senhor me mostre o que é que eu tenho que fazer. Eu quero um caminho muito simples na minha frente. É por isso que Davi diz no Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele está dizendo: eu só quero ver por onde vai o caminho. É por isso que ele diz: Senhor, guia-me na tua verdade. E é incrível porque Jesus Cristo chega e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Jesus diz: sou eu que vocês têm que seguir, porque o caminho do céu só pode ser descortinado por aquele que de lá veio, porque ninguém mais conhece o caminho de volta. Ninguém conhece o caminho de volta para o Éden, depois que Deus expulsou Adão e Eva de lá. Mas somente Cristo, que de lá desceu, pode levar o seu povo de volta para lá. Davi de repente diz: igreja do Senhor, aprendam, quando nós orarmos, digamos: Senhor, nos ajuda a seguir os teus passos, Jesus Cristo. Porque só o Senhor é a verdade, só o Senhor é o caminho. Ensina-me, Senhor, esse caminho. Ensina a trilhar os teus passos. Sabe por quê? Versículo 5, para você não ter dúvida que é Jesus Cristo. Pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Ah, como é difícil saber qual é a vontade do Senhor. Não, meu irmão, a vontade do Senhor não é difícil de ser discernida. É todo dia tomar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo. Esse é o caminho, não existe outro jeito, não existe outro trilhar. É negar-se a si mesmo todo dia e trilhar o caminho de Cristo. É abandonar os seus projetos, é abandonar os seus planos, é abandonar os seus sonhos para seguir os projetos de Deus e andar conforme a vontade dEle, mesmo que isso traga sofrimento, porque o caminho de Cristo sempre passa por uma cruz no meio. Davi diz: Senhor, me ensina, eu quero andar nos teus caminhos. Mas parece que de repente ele se lembra que ele já pisou fora desse caminho. Daí vem versículos 6 e 7, que é uma temática grande desse salmo, porque por 3 vezes ele vai fazer isso aqui. Ele diz: Senhor, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Ele diz: o Senhor é bom, e o Senhor é misericordioso, e o Senhor sempre foi assim. Essas são as suas qualidades. É o Senhor que é assim. O Senhor sempre mostra bondade e misericórdia. É por isso que no Salmo de número 23, ele diz exatamente isso no versículo 6: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida.
Ele diz, porque essa bondade e misericórdia vem do Senhor, é Ele que se lembra de me conceder isso, é Ele que se lembra de me entregar isso, é Ele que me concede bondade e misericórdia desde a eternidade. Senhor, se lembre disso. Lembre-te, Senhor, dessa bondade, dessa misericórdia, todos os dias da minha vida, durante todo o tempo. Mas versículo 7, Senhor, esquece, não se lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Eita, Betseba e Urias. Eles perseguem Davi a vida toda. Não tem jeito. O fantasma de Urias está sempre atrás de Davi para onde ele vai. A imagem de Betseba tomando banho acompanha Davi para onde ele for. E ele diz, Senhor, eu quero trilhar os teus caminhos, eu quero andar nos teus caminhos, eu confio no Senhor. Mas ele se lembra que o Senhor é misericordioso, e que essa misericórdia e essa bondade do Senhor é eterna, não é temporal, ela é muito mais antiga, e ela nunca vai ter fim. Dizer, com base nessa misericórdia e nessa bondade, Senhor, esquece o que eu fiz no passado, especificamente, pecados de mocidade. Queridos, pecados de mocidade, às vezes a gente releva. Sabe o que a gente ensina hoje para os nossos jovens? É jovem, é para fazer besteira mesmo, depois conserta. Se é para fazer besteira, faz logo agora, não é? Tem a vida todinha pela frente para consertar. Esse é o pensamento ímpio, satânico. A Bíblia nos ensina que os pecados da mocidade causam traumas, dores, feridas que nos acompanham para a vida toda. Que você só diz isso para os jovens, dizendo que eles não deveriam ser tão consequentes, porque você não se arrepende da sua mocidade. Você olha para a sua juventude com uma saudosa lembrança. Você tinha gosto disso. Lembra que eu falei de um irmão que eu conheci? Aleijado, com as pernas ruins, quase 80 anos de idade, mas o brilho nos olhos dele, quando ele dizia, quando eu era novo, meu filho, passava a noite todinha no forró, era um sapato por noite, esfregava os pés e ralava a coxa como ninguém, amanhecia o dia e eu não saía de lá. E eu olhei para o irmão dizendo, só não faz de novo porque não tem mais perna. Se o senhor der 5 minutos de jovem para ele voltava no forró. Os velhos devem aprender a se entristecer pelos pecados da sua mocidade. Davi diz, Senhor, não se lembre deles não. Como assim não se lembre? Olha o versículo de número 7, como é que termina. Senhor, se lembre de mim. Mas, veja, se lembre de mim, mas não se lembre dos meus pecados. Mas quando o Senhor olhar para mim, eu queria que o Senhor olhasse de um outro jeito, porque se o Senhor se lembrar de quem eu era, do que eu fiz, estou perdido. Mas eu quero que o Senhor continue olhando para mim. Eu não quero que o Senhor tire os olhos de mim. Eu quero que o Senhor lembre de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Olha que lindo, meus irmãos, ele diz aqui, Senhor, se lembre de mim. Eu sei, versículo de número 6, que o Senhor tem bondade e misericórdias eternas. Eu sei que elas são enormes, e que essa característica do Senhor lhe é muito cara. Por isso, Senhor, quando o Senhor olhar para mim, quando o Senhor se lembrar de mim, coloca um filtro de misericórdia nos olhos, coloca um filtro de bondade nos olhos, de forma que olhe para mim, sem lembrar dos meus pecados. E a Bíblia nos garante isso, meus irmãos, de que o Senhor lança os nossos pecados no mar do esquecimento, e deles não lembra mais. Ele não está dizendo que Deus se esquece, Ele está dizendo, Deus não vai mais pedir contas dos nossos pecados. Queridos, em nossa vida, em nossa jornada, a oração, meus irmãos, nos leva a confiar plenamente em Deus, de maneira que nossa confiança vem do fato de que nós sabemos quem é o nosso Senhor, nós sabemos quem é Deus, nós conhecemos o nosso Deus, e nós desejamos ardentemente que Ele nos oriente. Por isso, meus irmãos, se você diz que confia em Deus, e insiste em trilhar os seus próprios caminhos de pecados, você não confia realmente em Deus. Confiar em Deus, meus irmãos, é entregar a vida nas mãos dEle de tal maneira que as decisões dEle serão as melhores que a gente já vai ouvir.
que a forma como Ele conduz a nossa vida é a melhor maneira de nós existirmos, que a forma como Ele olha para nós é a melhor maneira dele olhar, que Ele sempre olhará para nós, não trazendo consigo uma lista de pecados, como uma mulher traída rancorosa, mas como um pai carinhoso, que não leva em conta o tanto de bobagem que os filhos já fizeram quando eram menores. Davi diz: eu confio no Senhor, eu confio no Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, uma jornada em oração, porque sabemos que o nosso Deus, Ele é confiável. É preciso entender que confiar em Deus é uma coisa, mas se confia em um Deus que não é confiável, vai ser envergonhado mais cedo ou mais tarde. E de repente Davi dá uma pausa em seus pedidos. Ele faz uma série de pedidos até o versículo número 7, mas a partir do versículo 8 ele para dizer quem é Deus. É a base pela qual ele diz que ele confia no Senhor. Ele confia no Senhor não sem nenhuma informação. Ele não confia no Senhor de forma cega. Ele confia no Senhor porque ele se relaciona com o Senhor. E por se relacionar com o Senhor, ele sabe quem Deus é. É por isso que a primeira informação que ele nos dá no versículo 8 é: o Senhor é bom e reto. Bom e reto é o Senhor. Ele já chega dizendo: eu conheço da bondade do Senhor. Ele solicitou a bondade do Senhor na maneira como o Senhor devia olhar para ele. Ele sabia que Deus tinha sido bom para ele, porque a punição pelo pecado dele com Betseba era a mesma que ele deu para Urias. Eles deveriam ser mortos. Mas não, Deus foi muito bom para com ele e perdoou os seus pecados e não requereu dele o seu sangue, a sua morte. Deus foi muito misericordioso para com Davi. Ele sabe que Deus é bom, ele sabe que Deus também é reto, que Deus trilha os caminhos adequados. Ele já disse: Senhor, me ensina o teu caminho. O que ele chega agora é dizer: Deus não se recusa a ensinar o seu caminho. Versículo 8: bom e reto é o Senhor, por isso, por causa da bondade dele e da retidão dele, o que é que ele faz? Ele aponta o caminho aos pecadores. Vejam que beleza, meus irmãos, pecadores tão miseráveis como nós, que arrastam em suas costas sacolas cheias de pecado por toda a vida, que trazem consigo um histórico deplorável, um currículo envergonhador de pecados. De repente ele olha para esse pecador e diz: mas Deus é tão bom, Deus é tão bom, que quando esse pecador diz: Senhor, me ensina o teu caminho, Deus vai lá e aponta-lhe qual é o caminho. Deus ensina, meus irmãos. A bondade do Senhor se dá quando o Senhor aponta Jesus Cristo, que é o caminho. A bondade do Senhor se dá quando Ele nos mostra um jeito de resolvermos esse problema de pecado. A bondade do Senhor está quando Ele diz: eu vou fazer de vocês filhos de Deus. Olha aí, versículo 9. Ele não só aponta o caminho, Ele guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. É impossível olhar para o versículo 9 e não lembrar de Mateus capítulo 5. Porque aqueles que se humilham, o Senhor tem bênção, é bem-aventurado. Aqueles que são mansos, o Senhor tem bênção, esse é bem-aventurado. Mas a humildade que se apresenta ali não é essa falsa humildade de ficar com um terno italiano por baixo e uma roupa de saco por cima. Não é esse tipo de humildade, de aparentar na igreja toda humildade de joelhinho e sair de Ferrari pelos fundos da igreja. Não é esse tipo de humildade. Não é botar um chapelão na cabeça e chorar pedindo dinheiro porque está pobre e andar de iate no final de semana. Não é esse tipo de humildade. Pelo contrário, a humildade que ele coloca é de alguém que sabe exatamente quem é. Humilde é aquele que reconhece a sua miséria espiritual. Ele se considera pobre de espírito, miserável de espírito. Ele olha para si e não encontra justiça. Ele olha para si e não encontra nada bom. Ele olha para o seu coração e diz: eu sei que eu sou o pecador. E é por isso que o seu coração é ensinável. A palavra para manso no Novo Testamento é de um animal que é domado. Ele está dizendo, é aquele que mantém os seus corações sob controle, aqueles que se submetem à vontade de Deus.
Olha o que Davi diz com essas pessoas que são humilhadas, que sabem que são pecadoras e que mantêm os seus corações rebaixados, domados. Ele diz: a esses o Senhor guia na justiça, porque para esses o Senhor apontou o caminho da cruz, para esses o Senhor apontou Jesus Cristo. Essas pessoas vão conhecer o caminho do Senhor, essas pessoas vão conhecer a justiça de Jesus Cristo. O Senhor vai dar a elas justiça. E o Senhor fará isso, meus irmãos, versículo 10. Porque todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Ele já disse isso antes. Ele já disse que os caminhos do Senhor são desse jeito, que os caminhos do Senhor trazem misericórdia e bondade, que esse era o caminho que ele iria seguir, porque isso é eterno. Ele chega agora e diz: a bondade, a misericórdia e a verdade do Senhor, ele é o caminho do Senhor. Mas olha como é que ele continua o versículo 10. Elas são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Ele diz: agora, meu filho, é para quem está no pacto com o Senhor, é para quem tem um contrato, Senhor. Essas promessas não são para ímpios, essas promessas não são para todo tipo de pessoa, não é para quem passa na rua, não é para o cantor que canta bonito que não é crente. Não, meu irmão, essas promessas são para aqueles que têm pacto com o Senhor, para aqueles que firmaram um compromisso com Deus de andar nos seus caminhos, para aqueles que se renderam aos pés de Jesus Cristo, que reconhece a sua miséria e reconhece a grandeza do Senhor. Diz: para esses a vereda do Senhor são misericórdia e verdade. Para esses o caminho do Senhor, que é Jesus Cristo, se apresenta de forma muito clara, porque esses têm aliança com Deus. Esses têm aliança com Deus. Mas eu quero que você observe ainda comigo, que de repente no versículo número 11, ele diz: por causa do seu nome, Senhor, o que é que ele faz? De novo, perdoa a minha iniquidade. De novo, ele vai se lembrando o tempo todo como Deus é bom, como Deus é gracioso, como Deus ensina o seu caminho, como Deus nos garante justiça, como Deus nos garante misericórdia, como o caminho do Senhor é um caminho de salvação. Aí ele para e diz: Senhor, me perdoa. Por que essa insistência de Davi? É porque não é possível, meus irmãos, contemplar a grandeza de Deus e o tamanho da misericórdia de Deus sem resvelar na minha miséria, sem passar por ela, sem contemplá-la. É por isso que quando Davi contempla como Deus é bom, ele precisa ver quem Ele é, porque a grandeza de Deus é realçada diante da minha miséria. E o Senhor é bom demais, o Senhor é magnífico. Por isso, Senhor, por causa do Teu nome, não por causa do meu. Notou que ele está dizendo: eu sou um desses humildes na justiça, eu sou um desses que sabe que não possui nada em seu coração que preste. Eu sou um desses que reconhece que o meu coração é pecaminoso, e por reconhecer que eu não tenho nada para oferecer ao Senhor, que eu não tenho nenhum ato de justiça para oferecer ao Senhor, é que ele diz: Senhor, faça por sua causa, faça por amor ao Teu nome. Senhor, por amor ao Teu nome, perdoa a minha iniquidade. Mas olha o que ele diz. Qual é o tamanho dessa iniquidade? Ela é grande. Ele não fica dizendo: Senhor, fiz umas besteiras por aí, fiz umas bobagens, Senhor, dá uma relevada nessa bagaça, porque Senhor, senão eu vou estar frito. Então, Senhor, fiz que não viu, eu fiz que não fiz, vou passar uns dias aqui, eu fim esquecendo, está resolvido o problema. Davi diz: não, eu estou em miséria, tenho consciência disso, não tem nada em mim que justifique o seu perdão, mas eu peço perdão, porque eu sei o tamanho da gravidade do meu pecado. Meus irmãos, o pecado que você comete, e você e eu cometemos muitos durante um dia, cada um deles é diante dos olhos de Deus tão grave, que merecia uma eternidade no inferno para pagar um deles. Davi diz: minha iniquidade é grande, Senhor, eu matei um homem porque eu engravidei a mulher dele, fiz isso em adultério,
Mas versículo 12, ele levanta a cabeça e diz: ao homem que teme ao Senhor, aquele que se rende ao Senhor, o que é que o Senhor faz? O Senhor vai ensinar o caminho que ele deve andar. Ele volta e diz: a gente não fica parado lá atrás no pecado. Quem teme ao Senhor, o Senhor mostra o caminho de novo. O Senhor orienta o caminho de novo. O Senhor mostra de novo o caminho que ele deve escolher. De repente o pecado é sempre uma encruzilhada, onde ou eu permaneço lá, ou eu temo ao Senhor e me ergo e continuo caminhando em direção a Jesus Cristo. Ele diz: mas aqueles que temem ao Senhor não ficam lá, eles continuam pedindo perdão pelo que fizeram lá, pela bobagem, pelo pecado, pela gravidade do que eles fizeram lá, mas o Senhor os levanta e eles continuam caminhando, e o Senhor instrui, o Senhor mostra, o Senhor ensina o caminho que ele deve escolher. Queridos, não é difícil saber o caminho, o difícil é trilhar o caminho, mas o Senhor não nos deixa soltos, o Senhor nos mostra o caminho. E todos esses que temem ao Senhor, que andam no seu caminho, versículo 13, encontram aquilo que procuram. Não encontra dinheiro não, porque como um poema, no caminho do Senhor tem uma pedra, e tem uma pedra no meio do caminho. Mas olha o que ele encontra, versículo 13: na prosperidade repousará a sua conta bancária. Não é assim que está escrito aí? Ah não, vocês estão acordados? Não, meu filho, tem nada desse tipo de promessa na Bíblia. Te enganaram, usaram a mensagem de Satanás, dizendo que era de Deus. Satanás gosta desse negócio. Ele já disse, queria ser Deus desde o início. Ele finge ser Deus, não se engane não. A prosperidade aqui é a prosperidade da alma. Na prosperidade repousará a sua alma. Ou seja, você encontrará riquezas celestes, você encontrará riquezas espirituais. Que, olha só que bênção, quando a gente encontra riqueza, a Bíblia diz que a vida dos pais, então pais, olha o desespero, a vida dos pais é entesourar para os filhos. Em outras palavras, você vai trabalhar feito um jumento para arranjar dinheiro para o menino gastar, porque no final das contas, seu apartamento eles vão vender e vão ratear, e vão gastar em menos de um ano. O seu carro eles vão gastar em 30 dias. Então, tudo que você tem, vão dividir depois. Mas a gente fica preocupado com eles, né? Tentando ganhar dinheiro para dar para eles. E o que é que eu ganho com essa prosperidade espiritual? Não, meu filho, é para os seus filhos também. Versículo 13: a sua descendência herdará a... Quem tem aliança com o Senhor, quem faz parte do pacto com o Senhor, versículo 10, os seus filhos herdam essas bênçãos também. É por isso que nós batizamos os meninos. É por isso que Laurinha foi batizada quando era bebê, porque nós cremos que as bênçãos espirituais que os pais delas herdaram, ela também herdou, e hoje à noite ela confirmou. É esse o princípio, ele diz: essas bênçãos recairão sobre os seus filhos e a sua descendência. Sabe por quê, meu irmão? Porque o Senhor tem reservado para si a maior bênção de todos os tempos, que está no versículo 14, a intimidade do Senhor era para com os que o temem. Olha que coisa bonita, Davi diz: quem teme o Senhor mostra o caminho. Quem teme o Senhor consegue intimidade com Ele. É interessante como a gente é tentado a divulgar para as pessoas intimidades com pessoas que são famosas, não é? Chega a gente diz: eu conheço fulano, famoso, já almocei na casa dele. O texto chega aqui e diz: meu filho, o Senhor está oferecendo intimidade com Ele. Uma intimidade tal que quando Ele chega diante de uma destruição de uma cidade, de uma redondeza inteira, e diz: não contaria eu para o meu amigo Abraão? Ele precisa saber desse projeto. Ele foi chamado por Deus para abençoar as nações, e eu vou destruir uma. Ele precisa ficar sabendo desse negócio. Eu vou destruir uma cidade. Eu não posso destruir Sodoma e Gomorra
sem contar a Abraão. E Jesus, repetindo a mesma ideia, diz: já não vos tenho chamado servos, porque o escravo não sabe o que faz o seu senhor, tenho-vos chamado amigos. E ele diz: eu fiz isso porque o que eu conheço eu vos dei a conhecer. O Senhor diz: nós temos intimidade com o Senhor. Quem teme ao Senhor tem intimidade com Ele. E aqueles que têm intimidade com Ele, Ele ensina tudo. Notou? Ele dá a conhecer a sua aliança. Ele dá a conhecer a obra de Jesus Cristo. Ele dá a conhecer o privilégio de servi-lo. Ele dá a conhecer todas as bênçãos que ele adquiriu. Ele escancara as portas do seu palácio e fica mostrando as belezas da riqueza espiritual que ele nos comprou. O salmista diz: tem coisa melhor que isso não, meu irmão. Não existe coisa melhor do que isso. Encontrar a intimidade do Senhor. Queridos, o nosso Deus, Ele é plenamente confiável, porque toda essa obra de redenção que Ele realizou com base nele, na misericórdia dEle, na bondade dEle, na forma como Ele dirige as nossas vidas, é a justiça dEle que é imputada a nós, é a obra de Jesus Cristo que faz isso por nós. De forma que eu não preciso ficar aperreado, porque em todas as coisas, diz Davi, eu oro, porque eu confio no Senhor, e eu confio no Senhor, porque Ele é realmente confiável. Terceiro lugar, uma jornada em oração, porque alcançaremos a vitória junto com Ele. A partir do versículo número 15 até o versículo número 22, Davi retoma suas orações. Ele volta a orar, e por incrível que pareça, ele volta a repetir muitas das coisas que ele pediu lá atrás. Veja comigo aí versículo 15. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor. Ele disse isso, versículo 1. Elevo a ti, Senhor. Ele já disse isso. A minha alma se eleva ao Senhor. Ele volta agora e diz: Senhor, eu elevo os olhos ao Senhor continuamente. Eu continuo com os olhos fixos no Senhor. Eu continuo olhando para o Senhor. É incrível, meus irmãos, que o princípio que ele traz aqui por trás é que ele tem dificuldades na vida, mas ele não foi chamado pelo Senhor para olhar para as dificuldades da vida. Ah, pastor, mas ele tinha algumas dificuldades que de repente dava para olhar para cima. Olha qual era a dificuldade que ele enfrenta. Ele vai trazer aqui, meus irmãos, uma lista de problemas, uma lista de dificuldades enormes que ele está enfrentando. Olha o perigo que Davi incorre no versículo de número 15. Pois ele me tirará os pés do laço. Armadilha de pegar passarinho. Você pega um galho de uma árvore, estica, puxa, faz com que ele fique bem tensionado, amarra uma cordinha lá na ponta e faz um laço e bota uma isca. Quando ela vem, ela solta a isca, o galho se solta, puxa, o lacinho que estava na perna do passarinho arrasta e ele fica lá sacolejando de um lado para o outro. Meu pé está dentro do laço. Mas ao invés de ficar com o olho no laço, ao invés de ficar olhando para o chão, para onde Davi olha? Para cima. Davi olha para o único lugar de onde os laços não fazem sentido. Ele olha para a única pessoa que consegue desatar qualquer tipo de laço. Ele diz: eu olho para o Senhor. E tem mais: eu não tiro os olhos do Senhor para ficar olhando para laço, porque meu pé vai cair no laço, mas meus olhos continuam elevados continuamente para o Senhor. Versículo 16, ele começa a clamar ao Senhor porque ele está sozinho. Esse é o medo da maioria de nós, morrer só. Ele tem medo disso, solidão. Davi diz: eu fiquei assim. Versículo 16, ele diz: volta para mim e tem compaixão. Senhor, me ajude, tenha pena de mim. E ele diz: porque estou aflito e sozinho. Davi foi abandonado, meus irmãos, por todos. Davi foi abandonado pelos filhos, por Absalão, que o traiu e o tentou tomar o trono. Foi abandonado por Amnon, que adulterou, estuprando a própria irmã, e foi assassinado por Absalão. Davi foi abandonado por Adonias, grande diante do Senhor, mas que tentou dar um golpe em Davi, quando Davi já era velhinho,
tentando assumir o trono pelas costas de Davi, e Salomão matou ele. Davi ficou sem ninguém. Davi ficou tão só, que quando estava velho, já cego, precisaram contratar uma moça para dormir com ele, para ele esquentasse, porque ele estava dormindo só, dormindo sem ninguém. Mas eu estava só, Senhor, eu estou só, Senhor. Mas de repente ele olha para o lado e diz: quem está com o Senhor não pode estar sozinho, não. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu estou só. Versículo de número 18, aliás, versículo número 17, ele diz que ele está ferido em seu coração. Alivia-me as tribulações do coração. Ele está passando por um momento de tristeza profunda, o seu coração está pesaroso. A sua tristeza não é somente externa, o seu coração está sombrio, ele está em tristeza profunda, ele beira uma depressão. Ele diz: as minhas angústias são grandes. Por isso a oração dele é: Senhor, alivia as minhas tribulações do coração. Senhor, tira as minhas angústias. Senhor, arranca de mim essa tristeza que está corroendo o meu coração. Davi está arrependido. Versículo 18: considera as minhas aflições e o meu sofrimento, Senhor. De novo, perdoa todos os meus pecados. Primeiro ele disse: Senhor, perdoa os pecados que eu fiz quando era jovem. Fiz muita besteira. Senhor, perdoa o que eu fiz lá. Depois ele chega e diz: Senhor, perdoa o meu pecado, porque ele é grande. A minha iniquidade é muito grande. Mas ele chega agora e diz: Senhor, perdoa tudo logo. Perdoa todos os pecados. Senhor, não deixa não, da mocidade, os grandes, os pequenos. Senhor, limpa tudo. Perdoa tudo, Senhor. Porque o arrependimento me corrói o coração, enquanto calei os meus pecados e envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Pois a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor a minha transgressão, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado, disse Davi. Davi disse: Senhor, perdoa tudo, Senhor. Perdoa todos os meus pecados. Além de arrependimento, meus irmãos, Davi tem medo, versículos 19 e 20. Olha como Davi está assustado. Considera os meus inimigos, pois são muitos. Tem muita gente querendo me matar, Senhor. É isso que ele está dizendo. Olha como é que eles olham para eles me abominam com ódio cruel. Se eles pudessem, eles me rasgavam ao meio. Guarda minha alma e livra-me. Olha aí, versículo lá do início: não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Senhor, me escondo no Senhor. Senhor, não deixe que eu seja envergonhado, os meus inimigos me matem, me capturem. Eu estou com medo, Senhor. Eu preciso que o Senhor me ajude nisso. E versículo 21, ele diz: eu estou em pleno desespero. Eu tenho minha vida, mas o que eu quero é que o Senhor preserve-me a sinceridade e a retidão. Diz: Senhor, me mantém fiel. Ele ora tudo e diz: Senhor, me mantém firme. Você pode perguntar: ele consegue isso? Ele de repente entende que essa oração não era para ser uma oração particular dele. E o versículo 22, ele destoa do salmo todinho. É tanto que esse versículo 22 não está entre as letras do alfabeto. Ele foi colocado aqui. Ele foi colocado provavelmente pelo próprio Davi depois, porque isso foi uma oração particular que Davi disse: não pode ser a minha oração particular, mas é a oração do povo de Deus. E ele termina o versículo 22 dizendo: ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Ele agora termina e diz: Senhor, os desesperos, as preocupações estão aí, estão na mão do Senhor, estão entregues na mão do Senhor. Mas a grande conclusão que ele coloca é: por estar na mão do Senhor, redime, Senhor, Israel inteiro. Senhor, salva Israel todo, salva o seu povo, Senhor. Ele entende, meus irmãos, que a vitória que ele busca não é a vitória na vida particular, mas a vitória que ele busca é a vitória da igreja de Cristo. É por isso que ele é vitorioso, ele compartilha da vitória de Jesus Cristo.
Quando Jesus Cristo foi a resposta dessa oração, quando Jesus Cristo foi a resposta para todos os problemas de Davi, e quando em específico Jesus Cristo se tornou a resposta de Israel todo, o Senhor foi quem redimiu Israel de todas as suas tribulações. É por isso que Maria, quando canta, ela diz exatamente isso: o Senhor é o Redentor das tribulações de Israel. Ela entendeu exatamente o que Davi pedia. Ele não queria somente o alívio de coisas temporais, porque a grande coisa que nós precisamos aprender na vida é que depois de um problema resolvido, você pode esperar que vai aparecer outro. Quando tudo der certo, se prepara, meu irmão, que em seguida vai dar errado de novo alguma coisa. É isso que a vida nos traz, é assim que é a vida. Por isso a nossa esperança não está aqui e agora, mas nossa esperança está na redenção de Jesus Cristo. Cristo morrendo na cruz do Calvário, garantindo a minha vida eterna pela fé nele, crendo nele que ele vai me redimir, e que no final das contas, meus problemas serão finalmente resolvidos no dia em que Jesus voltar. Aí vai ser resolvido. É por isso que Davi é vitorioso, meus irmãos. Davi é vitorioso porque ele contempla uma vitória maior do que os problemas da vida. Davi morreu com todos esses problemas, morreu enfrentando com o próprio filho como inimigo. Davi viveu a vida toda em sofrimentos, em perseguição, em tristezas, em angústias e arrependimentos. Viveu em medo a vida inteira. Ele fugiu, velhinho, de Jerusalém para Absalão não matá-lo. Você acha que a vida dele foi tranquila? Mas Deus ouviu a oração de Davi, quando ele se lembra de que o que ele precisa é de uma vitória espiritual, de uma vitória de salvação. O que ele espera é que o Senhor resolva esses problemas, salvando a alma dele. É por isso que Davi é vitorioso. Ele olha para a igreja de Cristo, para o povo de Deus e diz: só o Senhor resolve esse problema. Só o Senhor resolve tudo isso aqui de uma vez, de forma que em Cristo tudo isso aqui se aplica. Porque notou que parece que ele está descrevendo a vida de Jesus: solidão, quando até para orar, na última noite que ele tinha com os discípulos, chamou os discípulos para orar com ele. O que foi que os discípulos fizeram? Dormiram, cochilaram. Jesus chegou e disse: meus filhos, ora só um pouquinho comigo, consegue nem ficar nem meia hora, se acorde, abre os olhos, não cair em tentação, orar e jejuar. Volta para orar. Quando Jesus volta, o que é que estão fazendo? Dormindo de novo. Jesus dá outra repreensão: meus filhos, orai para não cair em tentação, fiquem acordados. Vai lá, orar de novo. Quando volta, estou dormindo de novo. Aí talvez eles tenham dito: Senhor, dessa vez a gente não dorme mais não. Eu disse: não, meu filho, tá bom. O traidor já chegou. O traidor já chegou. Só todos eles fugiram naquela hora. João fugiu nu. João Marcos fugiu nu. Foi para a cruz sozinho. Foi crucificado lá e todo mundo ficou de longe olhando. Passou por dores, por perseguição, por angústias, por sofrimento, para responder a oração de Davi: Senhor, redime a Israel. Para que Davi fosse vitorioso. Nós compartilhamos a vitória de Cristo. Ele venceu os nossos males na cruz do Calvário. Nós rogamos a Ele que Ele vença finalmente a minha e as suas angústias da vida. Oração, meus irmãos, não é coisa de um grupo específico, de uma igreja específica. Oração é coisa de crente. Todo crente entende que ele precisa orar. Todo crente sabe que precisa orar, mas ele precisa orar não porque ele acha que é uma obrigação que ele precisa cumprir, mas porque ele entende que a vida vai lhe trazer tantas dores e tantos sofrimentos, que ninguém aqui na terra pode retirar as dores e os sofrimentos pelos quais nós passamos. Nenhum tipo de angústia, de dor, de trauma pode ser resolvido aqui. Não existe como ter a nossa alma sarada ainda aqui. Nós iremos em percalços o tempo inteiro, caindo e levantando, sofrendo o tempo todo. Por isso que o Senhor nos dá um alívio incrível, em meio às feiuras do mundo, às loucuras do mundo, às tristezas do mundo.
o Senhor abre a porta do céu, o Senhor abre a porta do seu palácio, nos mostra o seu tapete vermelho, o seu trono reluzente, Ele é sentado e diz, pode vir, e eu digo, não Senhor, eu vou tentar resolver minha bronca aqui sozinho, muito obrigado por ter se disposto. Que tipo de arrogância é essa, quando o Rei dos Reis nos abre uma audiência e nós recusamos essa audiência? Que tipo de prepotência é essa, quando a oração se torna o último recurso, quando eu não tenho mais como fazer, como resolver? A oração, meus irmãos, pelo contrário, é o que move a igreja, é o que move os crentes, é o que nos motiva a viver a vida nos caminhos do Senhor. E nós precisamos aprender a orar, de maneira que nossa oração tem que estar baseada na confiança que nós temos em Deus. Nós confiamos no Senhor, que o caminho dele é o melhor. Se nós confiamos nisso, por que você anda reclamando de doença? Foi esse o caminho que o Senhor te deu? Por que você está reclamando de pouco dinheiro? Foi esse o caminho que Deus te deu? Aprenda de uma vez por todas a louvar ao Senhor pelo caminho que o Senhor fez você trilhar e apontar em meio a esses dores e sofrimentos a cruz do Calvário. E aí quando você começar a reclamar, Senhor, mas sabe como é que é, né? Por causa da crise, a calça rasgou. Eu estou tendo que vir para a igreja com a calça remendada, que coisa triste, Senhor. Sou filho de Deus, não posso aceitar um negócio desse não. Olha para a cruz, meu filho, e você verá o Filho de Deus nu lá. Mas Senhor, minha mulher está perturbando o meu juízo, ela está com uma TPM de 30 dias, Senhor, está me tirando o juízo, ela me aperreia o dia todinho, Senhor, não tem que aguente, meu Deus, parece que eu estou morando no inferno. Meu filho, o Senhor enfrentou o inferno inteiro, experimentou a ira do Pai na cruz. Olhe para a cruz, olhe para a cruz. Mas pastor, esse povo dessa igreja é fofoqueiro, fica me metendo na minha vida, fulano passou por mim, nem falou hoje, deve estar entregado de mim, eles passaram, nem deram bom dia, nem no WhatsApp. Olha para a cruz, Jesus morreu só, e não ficou reclamando, João me deixou, Pedro me deixou, não, morreu calado na cruz do Calvário. Olhe para a cruz, e você vai descobrir que os motivos de oração que você tem orado, são ridículos, são estúpidos. O Senhor mostrou o seu caminho, e o caminho dele passa por negue-se a si mesmo, a cada dia tome a sua cruz, e ande atrás de Jesus Cristo. Pare de tentar obrigar Jesus a andar atrás de você. Quando o povo tentou fazer isso, arrastando a arca, perderam a guerra. Comece a andar atrás da nuvem, comece a andar atrás da coluna de fogo, comece a andar atrás de Jesus Cristo. Confie nele porque ele é confiável. Mas quem tem promessa de Deus não morre. Morre, mas quem tem a promessa de Deus ressuscita. Isso aqui é a parte boa. A promessa do Senhor, meus irmãos, não foi que você ia viver de vida bem. Se você quer uma promessa do Senhor, receba agora que eu vou te dar uma promessa do Senhor. No mundo tereis aflições. Receba, tome posse desse negócio, porque foi isso que Ele nos prometeu. Vão odiar vocês, vão matar vocês, eu estou enviando vocês como ovelha para o meio de lobos. É isso que Ele prometeu. Mas a promessa do Senhor é que todo aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. A promessa que Ele nos deu é que nós temos a vida eterna, e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor é confiável, agarre-se à promessa do Senhor da sua salvação. Creia em Jesus Cristo, é Ele quem te salva, é Ele que vai te redimir, é Ele que redime a Israel. Para de reclamar e ore ao Senhor, entendendo que Ele cumpre o que te prometeu, e o que Ele te prometeu é ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Lembrando só que a Bíblia também diz, vocês não foram fiéis até o sangue. Ninguém perdeu sangue aqui ainda por causa de Jesus Cristo, mas se for necessário, mantenham-se fiéis ao Senhor. E no final das contas, lembre que sua vitória não vem dos seus atos, não vem do que você faz, do forte e poderoso que você é, mas vem de um homem frágil e crucificado, mas que ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, para que a sua vitória fosse compartilhada conosco, de forma que a redenção viesse para cada um de nós.
E os sofrimentos que nós passamos na vida, toda a nossa vida, por mais difícil ou bondosa que ela seja, não se comparam às glórias que o Senhor tem reservadas para o seu povo. O povo de Deus é mais que vencedor em Cristo Jesus, porque os céus estão nos esperando, meus irmãos. Os céus nos esperam. Por que você fica aqui na terra reclamando? Aguenta só mais um pouquinho. O que são 80 anos de sofrimento comparado a uma eternidade de prazeres e glórias? Não é nada. Não é nada. Por isso que o apóstolo Paulo diz: o meu desejo é partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O Senhor é confiável. Ele vai dar a vitória a todos aqueles que esperam nele. Pode ser que você morra pobre, morra velho, morra doente, morra acidentado em sofrimento, em dores terríveis. Não sei. Mas Deus é muito bom, porque Ele nos garantiu delícias perpetuamente depois disso. Que o Senhor nos ajude a orar. Que o Senhor nos motive a orar, que o Senhor nos alegre a orar em todo o tempo. Vamos fazer isso? Obrigado, Senhor. Obrigado porque a miséria que nós enfrentamos no mundo, as dores e dificuldades, não nos afasta da Tua presença. Pelo contrário, o Senhor nos leva, Senhor, às dores, para que corramos mais rápido para o Senhor. Nós confiamos no Senhor, meu Deus. Seu caminho é o melhor. Nós seguimos a Jesus Cristo, Senhor. E nós não vamos desistir desse caminho pela graça de Jesus Cristo. Por isso, Senhor, fortalece o seu povo, para que continue, Senhor, encontrando no trono da graça o alívio das suas dores e dos seus pesares, de forma que se apresentem diante do Senhor em oração sempre, confiando no Senhor, confiando em Tuas promessas, na certeza que o Senhor cumprirá aquilo que o Senhor nos prometeu. Ajuda-nos, meu Deus, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.